E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho de anotações. Quando você for assistir aula e for fazer as anotações, você tem que se perguntar algumas coisas para ver qual que é o melhor jeito. Uma delas é, quando você está anotando, você está aprendendo algo? Ou você só está anotando por anotar? A segunda coisa é, essa anotação vai ser útil no seu futuro? Ou é uma referência bibliográfica como qualquer outra, como um livro ou como um vídeo na internet? A terceira coisa é, o jeito que você está anotando vai facilitar a sua revisão? E a quarta coisa que eu me perguntava é, do que eu preciso anotar ou não? O que é essencial? O que eu não posso deixar de anotar? Então nesse vídeo eu vou contar um pouquinho como eu fiz, como eu fazia, e vou tentar responder essas perguntas. Primeira pergunta é, eu estou aprendendo alguma coisa enquanto eu estou anotando? E tem estudo que já pesquisou para ver das formas de anotar, qual que você tem a maior taxa de retenção. Ou seja, qual forma de anotar você está deixando de esquecer mais no futuro. E eles compararam assim, as anotações passivas, que seria simplesmente copiar o que o professor está falando, ou o que o professor está anotando. E as anotações ativas. As anotações ativas, ou escrita ativa, antes de você escrever, você vai ter um filtro entre o que o professor fala e o seu caderno. Esse filtro é o seu raciocínio em relação à matéria. Então o professor fala um monte de coisa. Você vai pensar sobre esse monte de coisa e vai tentar fazer um resumo seu, ou um desenho seu, ou uma forma diferente da do professor, que remete à mesma matéria e que você possa lembrar depois do que se trata. Os estudos falam que fazendo assim, o fato de você pensar sobre o que está sendo falado e anotar do seu jeito, você já tem uma taxa de retenção bem maior. Então essa é uma das preocupações que você tem que ter na hora de anotar. Então simplesmente copiar não é um bom modelo. Se é para copiar, você pode ou tirar foto do caderno do seu amigo, ou tirar foto do plano de aula do professor, ou pedir para o coordenador do cursinho as aulas, ou ver na internet outra aula similar, ou ler no livro. Tem muita fonte hoje em dia para você ter esse apego a ter tudo no seu caderno. Não faz mais sentido. Se a sua taxa de retenção é menor, não faz sentido você seguir esse padrão. É melhor ter uma escrita ativa. A segunda pergunta é, ao fazer as anotações, eu estou criando algo especial para mim? Ou estou criando só mais uma fonte de referência igual a todas as outras? E eu acho que a resposta para isso é meio simples. Se a matéria se o tópico que está acontecendo é de extrema importância, eu acho que você deveria colocar no caderno. Mas aí você tem que criar um critério. O que é a extrema importância? Eu vejo 3 matérias de extrema importância. Uma matéria que você não entendeu direito. 2, uma matéria que você tem quase certeza que vai esquecer. 3, uma matéria que a frequência que cai no vestibular é altíssima. Então é um critério. Eu acho que esses 3, se atender um desses 3 critérios, é importante e vale a pena ter no seu caderno. Porque uma coisa que a gente tem que entender é assim, nem tudo que o professor fala é importante. Muitas das informações, elas existem durante a aula para dar uma fluência à aula e concatenar as informações importantes. Fazendo uma analogia, quando você escreve uma oração, as palavras que mais transmitem alguma informação para você são os verbos e substantivos, que são as entidades e as ações. Mas fora os verbos e substantivos, existem uma série de outras palavras que existem lá só para ligar essas informações. Então, por exemplo, você vai ter preposição, conectivo, conjunção. A função dessas palavras é muito mais ligar as informações importantes do que propriamente dar sentido à frase. E quando o professor dá aula é a mesma coisa. Tem os tópicos-chave da aula. Tem os tópicos que são os núcleos da aula, são os tópicos que você precisa saber para o vestibular. Mas para dar um sentido à aula, para ter uma história à aula, vai ter um monte de outra coisa ao redor desses núcleos para ligar eles e para o aluno conseguir se situar na aula. Mas essas informações às vezes são descartáveis, elas só vão ocupar espaço à toa. Então quando você pensa a respeito do que está anotando, que seria a primeira pergunta, você já tem que pensar isso, o que é descartável? E aí você passa para o seu caderno aquilo que você considera importante, atendendo os critérios que eu já falei. A terceira pergunta também eu acho importantíssima. A minha anotação vai ser fácil para fazer revisão depois? Como eu já falei em outros vídeos, a revisão é de extrema importância para você ficar puxando da memória informações que estão sendo esquecidas. Então você tem que fazer com uma frequência alta revisões.
Quanto mais você relembra uma informação, mais ela fica gravada na sua memória. Então, quando você está anotando, você tem que ter em mente, isso vai ser fácil ver depois? Eu usava 3 estratégias. A primeira estratégia é para deixar o mais enxuto possível. Como que eu fazia para deixar enxuto? Não adianta você simplesmente reduzir sua letra. Isso não vai ajudar na revisão, só vai ser mais difícil ler. A minha ideia era assim, a gente tem 53 semanas por ano, mas de aula tem umas 40. Para cada aula, então sei lá, uma aula por semana, em geografia geral, uma aula por semana. Para cada aula, eu tinha em mente assim, eu vou levar uma folha sulfite e vou tentar fazer, para cada aula, um lado da folha. Então eu vou tentar fazer um esquema, um resumo, durante a aula mesmo, enquanto eu presto atenção, que caiba em uma parte da folha, metade da folha. Se você consegue fazer isso, você vai chegar no final do ano, nessas 40 semanas de aula, com 20 folhas. 20 folhas com a matéria inteira do ano para uma matéria. Você percebe como é fácil fazer a revisão disso? Você faz uma revisão ativa e logo em seguida pega essas 20 folhas e você consegue rapidamente ver o que faltou na sua revisão ativa. Então essa é uma ideia. A segunda coisa que eu acho que é legal é destaca de alguma forma os tópicos que você acha mais importantes ainda que o resto. Aquilo que você acha que vai esquecer. Então eu usava uma cor diferente. Eu sempre gostei daquelas canetinhas que tem 4 cores. Eu fazia, sei lá, tudo de azul ou preto e circulava com vermelho aquilo que eu pensava. De jeito nenhum eu posso esquecer isso. Esse é outro jeito. E um terceiro jeito, tem alguns tópicos que são mais simples de representar por desenhos ou esquemas. Ou tabelas, desenhos, esquemas e tabelas. E na hora de rever é muito mais fácil também. Então você transforma um texto em um desenho. E isso pode facilitar a sua vida depois. E aí a última pergunta é, tem algo que eu não posso deixar de anotar? E tem 2 coisas que eu acho que você não pode deixar de anotar. A primeira que eu já falei é a coisa que você acha que vai esquecer. Isso é melhor sempre anotar. Agora tem uma coisa que de jeito nenhum você pode deixar de anotar. Algumas matérias, isso eu falei em outro vídeo, mas eu repeti porque é importante. Mais exatas e genética, tem vários exercícios que o que conta não é a teoria, tanto a teoria. O que conta mais é o passo a passo de resolução do exercício. Você tem que seguir uma sequência para chegar no seu resultado. Então genética tem muito isso, química tem muito isso também. Tem aquelas tabelinhas que você usa para calcular. Essas coisas, quando o professor for passar um processo ou um passo a passo para esse tipo de exercício, aí eu recomendo que você anote, nem que seja numa folha separada, o passo a passo completo. Porque isso, para você recuperar em outras fontes, é bem mais difícil. Você tem que ler um texto grande para descobrir o passo a passo, talvez você não entenda. E o professor já dá de um jeito mais claro para você. Então isso eu recomendo que você nunca deixe de anotar. Bom, o vídeo de hoje foi esse, foi bem simples. Espero que essas perguntas que eu falei despertem alguma coisa em você. Como a gente viu na metacognição, é muito importante essa reflexão acerca de como funciona o seu aprendizado. A gente vai fazendo as coisas no automático, como simplesmente copiar a lousa, e a gente nunca pensou, isso faz sentido ou não, isso é melhor para mim ou não. Então esse vídeo sobre anotações é um exercício de metacognição sobre a técnica de estudo da anotação. Então eu acho que é isso. Não tenho pretensão nenhuma de falar o que é certo ou errado, tá? Eu estou falando assim, o que eu acho que funciona melhor e que funcionou melhor para mim. Algumas das coisas que eu falo são baseadas em estudos, tá? Não é invenção minha. E normalmente quando é baseado em estudo eu falo, isso é baseado em estudo. Mas eu acho que é isso aí. Se simplesmente despertou sua curiosidade de pensar a respeito do que você está fazendo, já valeu a pena para mim. Se você está gostando do conteúdo do canal, não deixa de se inscrever e compartilhar. E não esquece do seu like. Obrigado.